noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa Noite da Esperança. Hoje nós daremos continuidade ao tema que nós temos trabalhado este mês da nossa comunidade, e como subtema eu escolhi o título Planejar com Deus, quando o coração antecipa as decisões. Então, primeiramente eu quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar, vamos agradecer por esse momento e logo em seguida nós vamos iniciar o nosso estudo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos pelo dia que nós tivemos, te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado, porque o Senhor tem sido um Pai maravilhoso, um Deus cuidadoso, que tem cuidado de nós, das nossas famílias, dos nossos amigos, da nossa comunidade, Pai. Te agradecemos por esse momento que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui estudando e compartilhando um pouco da Tua Palavra. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa entender e praticar aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem sido e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, como vocês sabem, esse mês nós temos falado muito sobre planejamento, E hoje a minha proposta aqui não é falar somente sobre planejamento como a gente costuma ouvir por aí, ou falar simplesmente de metas, listas, estratégias. Eu quero dividir um pouquinho com vocês sobre algo que deveria vir antes disso, Porque se tem algo que nós aprendemos é que Deus, ele não começa tratando a nossa agenda, Deus, ele se interessa em tratar o nosso coração. Então, continuando este tema que é tão propício, nesse mês de janeiro, que costuma ser um tempo em que a gente se sente pressionado a tomar certas decisões, uma época que muitas vezes nos pede mudanças, respostas, reavaliações. Muitas vezes a gente começa já naquele ritmo acelerado, sem parar para escutar antes de planejar, sem descansar, sem alinhar aquilo que precisa ser alinhado ou realinhado. E Deus tem feito diferente conosco, Através do tema deste mês, a gente tem estudado sobre isso e Ele tem nos convidado a descansar antes mesmo de planejarmos, e a desacelerar e ouvi-lo antes de tomar as decisões. Então, para iniciar aqui o nosso encontro, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 16. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 9, tá? É um texto conhecido, São versículos muito conhecidos, mas que fala bastante ao nosso coração. Então, Provérbios 16, de 1 a 9, diz assim: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Bom, como eu comentei, já é um texto muito conhecido por nós. E este texto, ele não é um texto que condena o planejamento,
né? Eu vejo que esse texto ele apenas coloca o planejamento no lugar correto, onde nós também deveríamos colocá-lo. O texto começa falando do coração, né? No primeiro versículo que nós lemos, ele fala: "No coração do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca", né? O texto começa falando do coração. Ele não fala de agenda, ele não fala de programação, ele não fala das decisões, mas ele fala do coração, né? E eu entendo que ele fala isso logo no início, porque é dali que os nossos planos nascem, né? Isso é algo que nos confronta, porque muitas vezes os nossos planos, eles não nascem de onde deveriam, né? Muitas vezes os nossos planos, eles não nascem da nossa fé, mas de alguns sentimentos como medo, né? Algumas vezes eles não nascem da confiança, mas sim da nossa ansiedade, não nascem da escuta, mas nascem da pressa, né? Muitas vezes os nossos planos parecem até mesmo certos, fazem sentido, tem lógica, mas o coração que sustenta esse plano muitas vezes está cansado, ferido ou até acelerado demais para pensar em outras alternativas, para tomar o rumo certo, né? E o texto nos mostra aqui que Deus, ele não avalia só o nosso plano, ele pesa também o espírito, né? Isso nos mostra que ele olha a motivação, ele olha de onde vem aquele plano. E o tema que nós temos trabalhado, né, durante este mês, tanto nas nossas celebrações quanto aqui nas Noites da Esperança, ele nos fala sobre isso, né, sobre guardar o nosso coração, sobre ouvir antes de agir, sobre muitas vezes silenciar o nosso interior, discernir o tempo. E é importante nos atentarmos para isso, né, porque muitas vezes decisões saudáveis nascem de um coração alinhado com os propósitos de Deus, né? Decisões saudáveis, elas só podem nascer de um coração que esteja alinhado com os propósitos de Deus. E é interessante que esse texto, ele ali no versículo 3, né, ele continua nos dizendo, né, que planejar com Deus não é só pedir uma bênção depois, né? No versículo 13 ele fala: "Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos", né? Aqui nos mostra que confiar não é fazer tudo sozinho e depois só pedir para que Deus nos abençoe, né, para que Ele tome conta. Isso não é confiança, né? Isso aqui é apenas uma espécie de terceirização espiritual, se assim podemos dizer. Confiar em Deus e confiar que Ele tem o melhor para nós é trazer o plano ainda em aberto para conversarmos com Deus, é compartilhar. Confiar é saber que o Senhor de fato tem o melhor para nós, é ser sincero ao dizer: Senhor, olha, é isso que eu estou pensando, é por esse caminho que eu quero ir, mas ainda não é nada fechado, eu quero que o Senhor faça ajustes, eu quero que, se for do teu querer, o Senhor mude até mesmo a rota do que eu estou fazendo, que o Senhor me mostre qual caminho eu devo seguir. Esse texto, ele nos mostra, né, quando ele fala: confia ao Senhor as tuas obras, que confiar é aceitar que Deus pode até mesmo mudar o ritmo, o caminho, ou até mesmo as decisões que a gente vai tomar, né? E isso é difícil porque planejar com Deus muitas vezes exige essa humildade. Muitas vezes planejar com Deus exige que a gente abra mão do controle e aceitar que nem tudo nos será revelado agora. É aceitar que às vezes muitas coisas não sairão conforme a gente pensa ou planeja. E que às vezes a gente nem vai entender o porquê disso agora. Até porque muitas vezes Deus não nos responde com não ou com sim. Às vezes Ele nos responde com silêncio.
E cabe a gente entender a soberania de Deus e entender que o silêncio muitas vezes também é uma resposta e uma direção. Então, é sobre isso, né? Esse texto. E ainda o terceiro ponto que eu quero destacar nesse texto é que o texto que lemos ali no último versículo que nós lemos, ele termina dizendo algo incrível, né? Ele termina dizendo que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os passos. E isso é confortante para nós, né? Enquanto palavra de Deus. Porque raramente nós vemos o caminho inteiro. Raramente a gente consegue enxergar toda a situação na sua plenitude, né? E quando o texto nos fala que a gente pode sim traçar um caminho, né? O nosso coração pode pensar que a gente sabe por onde a gente vai, mas é o Senhor quem nos dirige os passos. Ele não fala que é o Senhor quem vai nos mostrar o caminho. Pode ser que muitas vezes Deus só nos mostre o próximo passo, né? E isso é maravilhoso, porque isso nos ensina a caminhar também com uma dependência diária de Deus. Nos ensina a exercitar a fé que nós temos, né? A trabalhar a ansiedade que muitas vezes nós temos pelo futuro, a ansiedade que nós temos de muitas vezes concretizar aqueles planos que nós temos no nosso coração. E muitas vezes também a ansiedade e o medo, né? Que nós temos e muitas vezes temos que lidar com ele, né? O medo que muitas vezes nos paralisia, nos faz ficar estagnados onde estamos. E é importante a gente saber que nesse aspecto aqui, a clareza espiritual não é sabermos sobre tudo, né? A clareza espiritual é sabermos com quem nós estamos caminhando acima de tudo, né? E eu acredito muito que este tema desse mês tem nos ensinado sobre isso, né? Que muitas vezes nós precisamos sim descansar antes de decidir, desacelerar, né? Ouvir antes de agir, confiar no processo, saber que Deus cuida de nós, né? Não só falar da boca para fora, Deus cuida de mim, Deus sabe de todas as coisas, mas praticar isso de fato, né? E seguirmos caminhando com esta clareza. E pensando, né, nessa leitura que nós fizemos e nesses 3 pontos que nós comentamos aqui acima, eu gostaria de deixar 3 perguntas simples, né, e bem práticas, para que a gente pudesse meditar durante o restante dessa semana. A primeira delas é: de onde tem nascido os planos que nós estamos carregando, né? Neste mês de janeiro, hoje, 22 de janeiro, muitos de nós possivelmente já sentamos e anotamos alguns planos, algumas metas para esse ano. De onde têm nascido esses propósitos? Eles têm nascido simplesmente do medo, da paralisia que muitas vezes nós temos diante de algumas circunstâncias, ou ele tem nascido da confiança e da fé que nós temos naquele que controla todas as coisas? De onde têm nascido esses planos? A segunda pergunta que eu gostaria de deixar é: estes planos que nós traçamos para o ano de 2026, sejam eles sentimentais, sejam eles profissionais ou de qualquer outro aspecto, estes planos, eles nos aproximam ou eles afastam o nosso coração de Deus? Para onde esses planos estão nos levando? Será que de fato eu tenho considerado Deus nesses planos? Será que de fato a gente tem considerado aquilo que Deus quer para nós? Nós temos considerado a nossa vida cristã nesses planos? Os frutos de uma vida cristã nesses planos? E por fim, né, talvez o maior deles, será que nós temos convidado Deus para fazer parte deles? E se sim, nós estamos dispostos a mudar, caso Deus queira ajustá-los?
Lembrando que a gente falou lá em cima, né? Não somente chegar com o plano feito, mas também convidar Jesus, né, Deus, para compartilhar esses planos conosco. Então esse é o meu convite, né, para mim, para você, para todos nós, que neste início de ano a gente não esqueça de que planejar com Deus é mais sobre postura e menos sobre estratégia, né? É menos sobre controle e mais sobre confiança naquele que conhece o íntimo do nosso coração e também conhece toda a nossa história. Que a gente possa aprender a descansar, a compartilhar os nossos planos com o Senhor e que nessa noite da esperança a gente se lembre que a esperança definitivamente não está em termos todas as respostas, mas sim em sabermos que é Deus quem dirige os nossos passos, que é Deus quem conduz os nossos planos e que Ele está conosco. A gente pode não saber todas as situações que nós vamos enfrentar no decorrer deste ano, mas nós temos uma certeza e ela vale mais do que qualquer coisa. A gente tem certeza de quem vai passar por elas conosco, porque com Ele o caminho se torna seguro. Amém? Então, agora eu convido você a fechar os seus olhos novamente e nós vamos agradecer por estes momentos que nós tivemos, por essas palavras, por esse estudo e agradecer por essa oportunidade. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor falou aos nossos corações, assim como o Senhor já tem falado no decorrer deste mês, nessa série. Te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que conduz os nossos passos. Nós sabemos que a resposta final vem da boca do Senhor, como nós lemos e como a Tua palavra nos diz. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa sempre nos lembrar disso, que a gente possa lembrar de colocar nas Tuas mãos os nossos propósitos, os nossos planos, as nossas famílias, as nossas ações, as nossas decisões, e que acima de tudo a gente possa descansar, sabendo que o Senhor é o Deus que cuida de todas as coisas. Nos abençoa enquanto filhos teus, enquanto famílias, enquanto comunidade tua ali naquele local, enquanto IPI da vila. E nos mostra, Senhor, o que o Senhor quer de nós este ano. Que a gente possa não só mostrar, mas também compartilhar com o Senhor aquilo que nós pretendemos fazer, os nossos sonhos, os nossos planos, e que nós possamos entender qual a Tua vontade para nós. Continua conosco no decorrer dessa semana, no final dessa semana e em tudo que nós fizermos, Pai. Perdoa os nossos pecados, nos trata, nos faz parecer cada vez mais parecidos com o Senhor. É tudo que nós pedimos e agradecemos. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, um bom descanso para todos e até um próximo encontro. Tchau, tchau.